Olá pessoal, mais uma vez aqui o professor Otávio Castellani para o Saboreando a Física, para mais um exercíciozinho muito bom do Enem. Mas antes de mais nada, não esquece de se inscrever, dar uma curtida, clica no sininho aí para você receber as notificações, porque as publicações agora estão com uma certa frequência. E quanto mais curtida, quanto mais compartilhamento ajuda a gente a continuar esse projeto. Então, um probleminha aí do Enem, vamos lá. Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras, estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros vezes segundo elevado a menos 2, que na verdade é 10 metros por segundo ao quadrado. Cosseno de 10 graus é 0,98 e seno de 10 graus 0,17. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta? Então tá aí um probleminha muito interessante. Então você tem aí a moça, né? Que o problema já diz que tem 80 kg, então não esquece, gente. Primeira coisa a se fazer em problema de dinâmica, problema de física, é colocar os dados do problema. Então ele já me diz que a massa dela é de 80 kg e ela está exatamente no meio da fita, né? Então o que a gente já pode interpretar aqui? Existe o peso dela nesse instante, o peso dela aqui para baixo e forças de quê? De tração que atuam na fita. Então se a gente for colocar essas forças, nós vamos ter aqui um peso, que é o peso da menina, e forças de tração que estão atuando aqui na corda, na fita. Mas o que acontece, gente? Observe uma coisa, a fita está presa também nas árvores. Então, consequentemente, essa tração que atua aqui, onde a menina está com o pé, também é a mesma tração que vai atuar aqui. Ação e reação. É a mesma fita. Então, essa força aqui é a mesma que atua aqui. Da mesma maneira, essa força que atua aqui, que eu vou chamar de T também, ela atua aqui. Que é o T. Por que eu estou dizendo que aqui vale T e aqui vale T? Porque ela está exatamente no meio. Então, na verdade, a força está se dividindo igualmente. Então, por isso que eu sei que a tração que atua aqui é a mesma tração que atua aqui. Então, de certa forma, esse problema usou uma outra maneira de perguntar a força de tração. Porque quando ele pergunta qual é a força, né, que atua nas árvores, na verdade, ele está querendo saber quem? A tração, porque é a tração que está atuando nas árvores. Então, o objetivo desse problema é calcular a força de tração. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, como é um sistema de forças, vamos agora colocar onde? No eixo cartesiano, sempre. Toda vez que você tiver forças desse tipo, forças formando ângulos, por exemplo, vamos colocar no sistema cartesiano. É a melhor maneira de se observar, porque certamente eu vou ter que decompor vetores aqui. Tá? Então vamos lá. Tá aí, coloquei o eixo cartesiano, x, y, coloquei a fita, dei uma exagerada e marquei o ângulo, porque ele diz exatamente isso. Ele diz que a fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com horizontal. Então a fita está formando 10 graus com horizontal. Horizontal, na verdade, aqui é ao eixo X. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou, daqui nesse meu desenho, eu vou colocar as forças que estão atuando no sistema. Ora, nota que quando eu faço o desenho, eu faço coincidir o eixo cartesiano, a origem do eixo cartesiano, justamente aonde estão emergindo as forças. Então nota que aqui do centro eu posso colocar as forças que estão emergindo ali do ponto onde a garota está, que é o peso e as trações. Então, colocando essas forças, nós temos aí as trações e o peso da menina. E aí o que eu verifico? Eu verifico que na verdade eu vou ter que decompor vetor, gente. Não tem jeito. Eu vou ter que decompor porque esses vetores T, esses vetores tração aqui, eles estão formando ângulos, tanto com o eixo X quanto com o eixo Y. Tá, eu coloquei o do eixo X, que é 10 graus, mas claro que eu sei que ele forma um ângulo de 80 graus aqui, com o eixo Y.
Mas aí vamos fazer o quê? Vamos fazer essa decomposição primeiro, né? Eu tenho que ver que eu vou ter que decompor esses caras, então eu vou decompor as trações. Então, decompondo as trações, eu vou ter isso aqui. Ou seja, você vê que essa tração aqui estou decompondo no eixo X, consequentemente vai aparecer um vetor TX, né? Então a decomposição do vetor T no eixo X decompõe também esse mesmo vetor aqui no eixo Y, que eu botei em azul aqui. Porque nota que o eixo Y, eu estou com dois vetores aqui do eixo Y, um em cima do outro. Por isso que eu coloquei com cores separadas para não confundir. Porque o que está em branco aqui é a tração do outro lado que também está decomposta. E da mesma maneira, essa tração está decomposta aqui no eixo X também. Então nota que no eixo Y eu tenho aqui, ó, dois vetores TY. Né? Na verdade eu tenho TY devido a essa tração aqui, e eu tenho outro TY devido a outra tração. Eu tenho dois TY aqui atuando no eixo Y. E no eixo X eu tenho TX de um lado, TX do outro. Então agora a gente é decompor vetor. Então você pode entrar aí no cardzinho, né, e lembrar a parte de decomposição de vetores. Eu posso fazer essas decomposições. E aí o que acontece? Eu já vou partir para a decomposição em Y. Porque de cara eu já vi que se eu fizer a decomposição em X, não vai me levar a lugar nenhum. Mas se você quiser fazer só para você garantir que isso é verdade, ó, você pode analisar, vou até colocar aqui no cantinho. Se eu for trabalhar no eixo X, né, o que acontece? O sistema está em equilíbrio. Significa que existe equilíbrio tanto no eixo X quanto no eixo Y. No eixo X, quais são as forças que estão atuando? TX de um lado, TX do outro. Se isso está em equilíbrio, ó, TX é igual a TX. E quem é TX? Se você lembrar de decomposição de vetores, né, o ângulo, o eixo que está com ângulo é sempre cosseno. Então, desse lado aqui, ó, nesse segundo quadrante, eu vou ter T cosseno de 10 igual a, do outro lado, a mesma coisa, T cosseno de 10. Então, no fundo, isso não vai essa equação não vai me levar a nada. Vai me dizer que T é igual a T. Isso aí não me diz nada, porque não consigo encontrar o T nessa situação, nessa análise. Então, o que acontece? Se no eixo X não está me levando a lugar nenhum, eu vou partir para o eixo Y. Porque o equilíbrio está ocorrendo tanto no eixo X quanto no eixo Y. E no eixo Y, o que eu tenho? Ó, se você observar, vou colocar aqui agora. Eu tenho dois TY para cima, né, e um peso para baixo. Então, como está em equilíbrio, as forças opostas têm que ser iguais, né, porque tem que dar zero, que é o sistema em equilíbrio. Então eu tenho ali, ó, 2TY é igual a peso. É essa equação que está me dando quando eu analiso o eixo Y. E quem é TY? E quem é TX, né? Se você lembrar as decomposições, se eu fizer a decomposição, por exemplo, TX seria o quê? Seria T cosseno de 10 graus. Consequentemente, TY é T seno de 10 graus. Né? Então, se você não lembra disso, dá uma olhada na parte de decomposição de vetores. E agora, gente, é só trabalhar essa igualdade aqui. 2TY é igual a peso. Quem é TY? T seno de 10. Então você pode pôr 2TY, T seno de 10 é igual a peso. Acabou. Ou seja, essa expressão aqui é que vai resolver o problema. E agora eu faço a conta separadamente. Ou se quiser pode fazer até aqui em cima mesmo, mas eu vou fazer separadamente. Ó, peso. Quem é peso? Massa vezes gravidade. Quem é a massa? 80 kg. A gravidade é 10. Logo, o peso vale 800 newtons. E vamos jogar agora na expressão. Então, nós vamos ter 2T seno de 10. Então, 2T seno de 10. O problema me deu. Seno de 10 vale 0,17. É igual a peso, que é 800. Então, agora, o 2 e o 0,17 vão passar dividindo. Vou primeiro passar o 2. Então, vai ficar 0,17T é igual a 800 dividido por 2, que dá 400. Então, 0,17T é igual a 400. E agora, o 0,17 passa dividindo. Então, eu tenho que T é igual a 400 dividido por 0,17. Então, quando você fizer essa conta, você vai encontrar o seguinte.
vai encontrar aproximadamente 2.352,9 newtons. E aí você olha as tuas respostas, aí você observa o seguinte, gente, de cara, é uma questão de múltipla escolha, né? Se você revisou as tuas contas e viu que você não errou em nada, só pode ser a letra D, porque é a única que tem esse valor de 2, né? Porque aqui eu estou encontrando 2.552. Mas eu vou passar logo para a base 10, para a notação científica, que é o que ele fez, ele me dá como os resultados. Então, passando para a notação científica, eu vou ter, ó, vou andar 1, 2, 3 casas para a esquerda, né? Então vai ficar 2,3529 vezes 10 ao cubo. Então, de cara, eu já poderia pensar logo, só pode ser o 2,4 e vou colocar o 2,4 vezes 10 ao cubo, que é a letra D. Tudo bem, está correto, mas só para lembrar, se fosse uma questão discursiva, é uma questão de aproximação. Vou aproximar, né? Vou aproximar para uma casa depois da vírgula, que é o resultado que eu tenho ali. E aí o que eu vou fazer? Pelas regrinhas lá de algarismos significativos, eu sei que se o número que eu for eliminar, né, for 5, o que antecede ele, se for ímpar, o que eu faço? Eu aumento uma unidade. Então, na verdade, como eu vou tirar todos esses caras daqui e o último número que eu vou tirar, o último algarismo, vale 5, né? E o anterior dele é ímpar, consequentemente, eu tiro e aumento uma unidade. Então, vai ficar 2,4 vezes 10 ao cubo newtons. Então, tá aí o resultado, né? Que, na verdade, é a letra D. Beleza, senhores? Então é isso, senhores. Não esqueçam de curtir, de compartilhar e sempre estudando. Boa sorte no Enem.